você, Deus, muda o céu e até mesmo para o mundo. Você é importante para Deus. Olá, boa noite, internauta. Então, hoje, dia 3 de julho de 2012, é um dia importantíssimo na sua vida. Queremos trabalhar um tema, os efeitos do Pentecostes. Os efeitos do Pentecostes, então não saia daí. Teremos vídeos musicais também de A Vida é Assim, Planeta Gospel, com o Paulo Brum. Logo estaremos exibindo esse vídeo. Também teremos a participação do Coral Cristo de Pires, ali da congregação interior de Limeira. E ainda também a participação da Banda Esdras. Então, um momento importante para você aí chamar a sua família, chamar a sua galera para ouvir a palavra de Deus, para louvar ao Senhor neste momento importante no programa O Valor da Vida, que vem lhe ajudar a resgatar o valor da sua vida e também daqueles aos quais você ama. Então, nesse primeiro momento, no programa O Valor da Vida, nós temos então A Vida é Assim, gravado no Planeta Gospel, interpretada por Paulo Brum. Ou melhor, Paulo Brum. Se a vida é mesmo assim, enquanto não vem o lugar, podemos continuar a andar. Sei, é quando queremos gritar e o silêncio insiste em ficar, e a luta parece sem fim. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar. Quando a fé, a querer, a viver, há formas de a gente lutar e sorrir. Insiste em ficar, e a luta parece sem fim. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar. Quando a fé, a querer, a viver, há formas de a gente lutar e sorrir.
Então você pode acompanhar A Vida Assim, interpretado por Paulo Brum, conhecido como Paulinho. Tivemos o prazer de conviver com o Paulinho lá nos tempos do seminário, Faculdade de Teologia, lá em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre. Agora o Paulinho está, agora o pastor Paulo Brum está atuando ali na capelania da UBRA, na sede em Canoas. Então, parabéns, Paulinho, e louvado seja Deus por essa voz e por esse grupo maravilhoso que esteve aí louvando ao Senhor no Planeta Gospel. Então, neste momento nós temos a nossa reflexão na Palavra de Deus, os efeitos do Pentecostes, Então, abra a sua Bíblia, se você tem acesso, busque a sua Bíblia, corra aí, abra lá em Atos capítulo 2, versos 1 e seguintes, vamos trabalhar nesse tema. Nesse primeiro momento, é importante que a gente perceba algo como acontecia nos tempos do Antigo Testamento, quanto à questão de festas, como acontece hoje também. O povo do Antigo Testamento tinha várias festas, entre elas tinha a festa do Pentecostes. E como é bom quando nós podemos participar de uma festa, ou sermos convidados, ou até melhor ainda, quando nós podemos ser os promotores da festa. E o povo de Israel tinha motivos para festejar. Ninguém festeja nada se não tiver um bom motivo ou bons motivos. E o povo de Israel tinha motivos maravilhosos. Deus tinha libertado da escravidão do Egito, onde eles trabalhavam abaixo de chibatadas, onde o povo de Israel não tinha o seu pedaço de terra, nada era seu, era justamente aí dos seus senhores, aí do faraó que dominava tudo. Portanto, o povo de Israel teve a libertação que veio das mãos de Deus, que usou também o servo Moisés e os conduziu para Canaã, a terra prometida. Por conta disso, o povo de Israel, abençoado por Deus, dirigido por Deus, tinha agora cada uma das tribos do povo de Israel, tinha a sua parte de terra, podia plantar, colher, e aquilo que plantava e colhia era todo seu. Diferente do como acontecia no Antigo Testamento. Aí nós podemos fazer um paralelo aí com o tempo da escravidão no Brasil, quem já estudou a história, o quanto é difícil, com toda certeza ninguém gosta de ser escravo de ninguém, e com toda certeza não é bom, não é bom. Agora nós vemos no Novo Testamento um novo significado para o Pentecostes, que era a festa da colheita, ou também é chamada, por isso Pentecostes, 50 dias após Páscoa, então era também a chamada festa da colheita ou festa das semanas. No entanto, agora o Novo Testamento ele ganha um novo significado. Ganha o significado justamente da descida do Espírito Santo, a promessa de Jesus cumprida de que enviaria o Espírito Santo. E lá em Atos 2, nós lemos um pouco desse dia especial, algo maravilhoso, sinais da vinda do Espírito Santo, quando chegou o dia de Pentecostes. Todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada um, ou a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender em sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que nós podemos ouvir na nossa própria língua? E aí eles vai enumerando um som da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, e vai indo além. Do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito de Jesus Cristo? Então vejam, a respeito das coisas que Deus tem feito, para dizer a linguagem literal. Então, amados, o quanto é importante nós atentarmos para esse significado das Escrituras Sagradas. O Pentecostes aconteceu não motivado por uma virtude pessoal dos discípulos de Jesus, mas o Pentecostes é uma promessa cumprida, promessa de Jesus é
a capacitação que os discípulos receberam para levar a sua missão avante, para que pudesse cumprir a grande missão, o grande comissionamento que Jesus tinha dado à sua igreja de ir e pregar o Evangelho, fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e pregar o Evangelho a todas as pessoas de todas as nações, como diz a Escritura Sagrada. Então, para que eles pudessem cumprir com ousadia, com coragem e determinação, Jesus promete o Espírito Santo e envia o Espírito Santo aos seus discípulos. Portanto, aquilo que nós acabamos de ler e ouvir em Atos 1:8, como é que diz o texto: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão, aliás, voltando um pouquinho em Atos 1:8, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra de Jesus, em Atos 1:8. Pode conferir na sua Escritura Sagrada o quanto é importante nós sempre trabalharmos o que Deus diz sobre o assunto. Então, nesse assunto importantíssimo da vida da igreja, a vinda do Espírito Santo, a promessa de Jesus para que eles pudessem ser testemunhas, ousadas, corajosas, destemidas. E essa promessa de Jesus não ficou apenas na promessa, mas a promessa de Jesus se torna realidade na vida da sua igreja. É importante destacar também que o Espírito Santo prometido à igreja de Cristo não foi prometido para adivinhar algo na vida das pessoas. Não foi dado para que alguém que se diz, movido pelo Espírito Santo, venha e diga para você o que você fez de errado, o que Deus vai fazer, se Ele vai te dar um carro novo, ou se Ele vai te dar um emprego milionário, se Ele vai te dar aquela casa de praia, como a gente vê hoje, a exploração, às vezes, justamente no meio evangélico, no meio cristão, se é que podemos dizer que todos são, mas como a exploração dos dons do Espírito ou a exploração em nome do Espírito Santo de coisas as quais não é incumbência da igreja, não é incumbência da igreja. Nós lembramos que os discípulos de Jesus, em nenhum momento nós vemos eles adivinhando algo da vida pessoal de alguém, como na dita chamada revelação daquilo que aconteceu. Isso é prática de ciganos, é prática de cartomantes, que é proibido por Deus desde o Antigo Testamento. Não haja entre ti nem cartomante, nem necromante, nem quem consulte os mortos, nem adivinhos. E no Antigo Testamento, quem fizesse isso era morto por apedrejamento. Deus não permita que haja entre o povo de Deus esse tipo de prática ou pessoas que praticam dessa forma. Então veja no Novo Testamento, agora nós recebemos o Espírito Santo, não para fazer aquilo que Deus proibia antes, muito pelo contrário, é para fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. Então, em nome do Espírito, muitas vezes se faz coisas que não é do Espírito, Então, amados, lá em João 15, 26 e 27, portanto que você acompanhe também na sua Escritura Sagrada, quando Jesus fala da promessa, ou quando Ele dá a promessa do Espírito Santo, Ele fala: quando chegar ao Auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, Ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai, e sou eu quem enviará. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Os discípulos estiveram com Jesus 3 anos, louvando, exaltando o nome do Senhor. Agora os discípulos têm a missão de levar adiante daquilo que eles viram e daquilo que eles ouviram de Jesus. E é isso que nós percebemos no Pentecostes. Ali começa propriamente a caminhada, a execução da missão que Jesus confiou à sua igreja. Então veja a estratégia que o Espírito Santo usa para evangelizar as nações, para proclamar Cristo a todas as nações, através da sua igreja, possibilitando a esses discípulos levar a mensagem a respeito de Cristo, comunicar Cristo às pessoas na língua materna das pessoas. E essa é uma preocupação que também a Sociedade Bíblica do Brasil e outras sociedades bíblicas do mundo também têm, preocupação de traduzir a Escritura Sagrada para levar a mensagem para as pessoas numa língua que elas estão acostumadas, e dessa forma sempre a língua fala, a mensagem de Deus fala mais alto. Se você falar numa língua que o ser humano não entende, que você não entende, de nada adianta aquela palavra de Deus. É uma palavra de forma que você possa compreender, ouvir, meditar, refletir e se abastecer dessa palavra de Deus. Para isso que as línguas existem, para servir de comunicação. Lembramos que no Antigo Testamento, Deus confundiu as línguas ali na Torre de Babel, quando o povo estava fazendo besteiras, por questão de orgulho,
erguendo uma torre, achando que agora quiseram o máximo. E ali Deus multiplica as línguas de forma que eles não se entendiam mais, não podiam levar adiante ou avante aquilo que estavam pretendendo. E seria apenas motivo para orgulho próprio e desafiando Deus. Agora, muito pelo contrário, Deus dá o Espírito Santo para que a igreja possa levar adiante, contar às pessoas aquilo que Jesus fez, do amor de Deus, do quanto Deus se importa com as pessoas, faz Jesus ter dado a vida, derramado seu sangue para nos resgatar, para nos reaproximar de Deus, e nós temos livre acesso para chegar ao trono da graça de Deus. Então é importante, lá em Atos 2:24 diz, mas Deus ressuscitou Jesus, acompanha lá Atos 2:24, caminhamos um pouquinho na Escritura Sagrada, 2:24, o apóstolo Pedro pregando no dia do Pentecostes, 2:24. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. E aí ele vai falando aquilo que Davi falou a respeito de Jesus, citando o Salmo 16, que é um salmo messiânico, Então veja o apóstolo Pedro, agora aí está o conteúdo da sua pregação, aí está o conteúdo da sua missão, de levar Cristo às pessoas. Então, volto dizendo, não era questão de adivinhação, de revelações, para contentamento de orgulho pessoal, de coisas pessoais, mas aquilo que devia ser anunciado a todas as nações, a todas as pessoas, o Cristo que deu a vida em resgate por toda a humanidade. Então, amados, em Atos 2, 36 e 39, também, diz o apóstolo Pedro, 2, 36 e 39, na sequência do seu discurso ou da sua proclamação, diz o apóstolo Pedro, todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? E Pedro responde, arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. E diz mais, pois esta promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. E aí Pedro continua dando o seu testemunho, continua proclamando as verdades a respeito de Jesus Cristo, os acontecimentos que eles tinham presenciado e visto, da vitória de Cristo, sofrimento e vitória de Cristo para as pessoas à sua volta. Dessa forma, cumprindo o comissionamento que Cristo tinha dado à sua igreja. E aí nós perguntamos, será que teve algum efeito Pentecostes na vida dos discípulos? Com toda certeza já vemos discípulos pregando, testemunhando, falando de Jesus com os quais conviveram, com ousadia, com coragem, com determinação, em meio às pessoas que vinham de várias partes, de várias nações. Dessa forma, Cristo se tornou conhecido por várias nações. E essas pessoas levaram Cristo, podemos dizer assim, nas suas bagagens, ou melhor, levando Cristo nos seus corações, na sua mente, levando a fé plantada pelo Espírito Santo e movidas por esse testemunho dos discípulos também. Então, a ação do Espírito e o testemunho pelo qual o Espírito Santo agiu na vida das pessoas. Importante também dizer, como lá em Atos 2:41, dos efeitos do Pentecostes, quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, depois de ouvirem a pregação de Pedro e dos demais discípulos dando testemunho a respeito de Jesus Cristo, daquilo que Jesus tinha feito, o prometido de Deus, dado sua vida em resgate, quando eles ouviram, sentiram esse amor profundo de Jesus. Tiveram suas vidas impactadas, transformadas, e aí também receberam o selo do Espírito Santo, o batismo através do qual o Espírito Santo também transforma, como diz lá em João capítulo 3, é o lavar, o nascer de novo da água e do Espírito. Quem nascer de novo da água e do Espírito não herdará o reino dos céus, diz Jesus para Nicodemos, o mestre da lei. E em Tito diz que é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, regenera, renova a nossa vida, somos agora nascidos como filhos de Deus, deixamos de ser inimigos para sermos filhos de Deus. Em 1 Coríntios 12:3, também diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for guiado pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for guiado pelo Espírito Santo. Se você pode dizer aí, Jesus é meu Senhor, tenha certeza que o Espírito Santo tocou em você. Com certeza você já tem o selo do Espírito Santo, através da pregação da palavra ou através do batismo. Então, o Espírito Santo vem a nós através do batismo, age em nós e através da palavra e também da ceia, momento de comunhão íntima dos discípulos com Jesus. O Espírito Santo também age em nossas vidas, dando dons múltiplos, vários dons à sua igreja para que ela possa desempenhar a sua missão neste mundo. Lá em Coríntios 12,
e outros textos mais falam também dos dons do Espírito Santo. Em Romanos também, ele dá dons variados à sua igreja para que possamos usar esses dons a serviço do reino de Deus, da obra de Deus e proclamar Cristo às pessoas, cada um servindo ao Senhor de acordo com o dom que recebeu. E é onde você está, você deve servir o Senhor com os seus dons, entre a família, entre os seus colegas de trabalho, na sua vizinhança, junto dos irmãos na igreja, servindo ali também uns aos outros e edificando uns aos outros. Quando nós oramos, diz lá em Romanos capítulo 8 também, o Espírito Santo, até com gemidos, ora junto e coloca diante de Deus a nossa real necessidade. Não apenas aquilo que a boca diz, mas aquilo que nós realmente precisamos, o Espírito Santo até com gemidos coloca diante de Deus. Então, nessa perspectiva da vinda do Espírito Santo, a mudança que acontece em nossas vidas, e sempre que nós, você e eu lermos a Escritura Sagrada, o Espírito Santo está falando ao seu coração e ao meu coração, e está nos ensinando essa palavra viva de Deus, está operando em nossos corações. Quando nós oramos, novamente o Espírito Santo está como nós acabamos de dizer, orando junto conosco para colocar diante de Deus não apenas palavras vazias, mas colocar realmente aquilo que é bom para nós, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Mas devemos sempre abrir o nosso coração, sabendo que o Espírito Santo é aquele que conserta aquilo que talvez não foi bem colocado diante do Senhor. Mas o que Deus quer é que nós tenhamos coragem e ousadia de abrir o coração. Então, quanto mais você e eu lermos a palavra de Deus, mais cheio do Espírito nós ficamos. Quanto mais participamos da ceia do Senhor, mais cheio do Espírito nós ficamos. Quanto mais nós oramos, também mais manifestação do Espírito Santo acontece em nós, através de nós, e a resposta da ação de Deus que nos leva a Deus, em nome de Jesus, na certeza que receberemos as promessas de Deus em nossas vidas. Hoje é o dia de mudar a tua vida, a tua história, como acontecendo no Pentecostes. Hoje é um novo Pentecostes acontecendo em tua vida. O Espírito Santo tem mudado, transformado muitas vidas, na pregação de Pedro, em torno de 3.000 pessoas. E não é diferente na sua vida. O Espírito Santo também está querendo te conduzir sempre a uma vida mais firme na fé, se você já é cristão, e é você que não tem andado com Cristo, a sentir o grande amor dele, o quanto ele se importa com você, o quanto você é precioso para o Senhor. Tenho certeza que o Senhor te abraça, te acolhe nesse momento e diz, você é importante para mim. Eu te valorizo porque eu dei a minha vida por você, de Jesus. Então, o Espírito Santo, com toda certeza, é aquele que está operando o seu coração, fazendo com que você estivesse sentado, acessando o seu computador e pudesse receber essa mensagem da parte de Deus. Você quer que aconteça, então, Pentecostes na sua vida? Então, leia a palavra de Deus diariamente. Ore diariamente falando com Deus. Participe da comunhão com o Senhor na ceia. Se você já pertence a uma igreja, vá a sua igreja receber, participar dessa comunhão íntima com o Senhor. Se você não pertence a uma igreja, também busque uma igreja para ser instruído nas verdades bíblicas e também, posteriormente, poder participar dessa íntima comunhão com o Senhor. Em Romanos 8, justamente, diz a palavra de Deus, assim também o Espírito Santo vem nos ajudar na nossa fraqueza, não sabemos como devemos orar, mas ele ora junto conosco. Então, ore ali na sua casa dizendo assim, Espírito Santo, desce sobre mim, toca em meu coração para que eu possa viver uma fé mais firme, uma fé mais abundante, que eu possa também, desta forma, sempre viver em contentamento com aquilo que tem manifestado sobre a minha vida, viver contente por poder ler, meditar na palavra do Senhor. Espírito Santo, toca na minha vida para que eu possa valorizar sempre a Cristo e a obra de Cristo, valorizar o grande amor de Deus Pai também e proclamar desse amor às pessoas à minha volta, com a minha vida e com meus lábios também. Sim, Senhor, usa-me, mas primeiro molda-me, transforma a minha mente e o meu coração, dá-me pensamentos novos e sentimentos novos, que eu possa viver para Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos nesse momento também a oportunidade de louvarmos ao Senhor nesse momento final do nosso programa, o programa Valor da Vida. Então, o Fegadoli prepara, teremos mais 2 vídeos, mas dentro do nosso tempo nós vamos então passar, Vim para Adorar-te com a banda Esdras, Vim para Adorar-te, banda Esdras. É possível aí, Fegadoli? Sim. Então, assinalando que sim. Então, finalizamos essa noite, deixando a bênção de Deus sobre você, a certeza que Deus te ama, te valoriza e fará um Pentecostes na sua vida, na sua família e aí dentro da sua igreja também. Então, que essa seja também o convite, seja o convite de Deus e a certeza de você poder estar adorando junto com o povo de Deus. Vim para adorar-te junto com o Banda Esdras, louve ao Senhor, adore ao Senhor na sua casa, aí tenha certeza que maravilhas acontecerão. Então, uma boa noite, até a semana que vem, estaremos de volta aqui transmitindo algo precioso para a sua vida.